Oi pessoal, sou eu, professor Magnus. Nessa aula a gente vai tratar sobre a relação entre Getúlio Vargas e os trabalhadores. Vambora! Aula por meio da resolução do exercício número 47 de 2018 do CACD, concurso de admissão à carreira de diplomata, prova de História do Brasil, diz o seguinte o enunciado. Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil na chamada Revolução de 1930. Seu governo foi marcado por fortes transformações econômicas e sociais, bem como por acontecimentos políticos importantes no Brasil e no mundo. A respeito da era Vargas, julgue C para os itens corretos e E para os itens errados. Vamos analisar cada proposição. Vem comigo. Getúlio Vargas, diz o item 1, ao mesmo tempo em que se aliava aos interesses dos grupos urbanos, mantinha aproximação com as forças militares. Além disso, ele retomou a política de valorização do café que havia sido abandonada pelo seu antecessor, Washington Luiz, presidente Washington Luiz. Vamos analisar a veracidade desse item. Vem cá. Pesquisando na página 274 do livro clássico História do Brasil, do professor Boris Fausto, diz o seguinte: surgiu então o desentendimento entre o setor cafeeiro e o governo federal. Os cafeicultores solicitaram a Washington Luiz o enfrentamento da crise por meio da concessão de novos financiamentos e de uma moratória de seus débitos. Esse fato ocorria desde 1906 em função do Convênio de Taubaté. Preocupado em manter o plano de estabilidade cambial, que aliás acabou indo por água abaixo, o presidente recusou conceder novos financiamentos aos cafeicultores. Vamos voltar para o item 1. Vamos nessa. Como a gente acabou de analisar o fragmento da página 274 do livro História do Brasil, do professor Boris Fausto, item correto, né? Tá aqui, ó. Havia sido abandonada pelo seu antecessor, presidente, na ocasião, Washington Luiz. Vamos analisar o item 2. Vem. Com a decretação do Estado Novo em 1937, portanto, ditadura Vargas, Getúlio Vargas tomou medidas como a suspensão do pagamento da dívida externa, diminuição da liberdade de imprensa por meio do DIP, não é? Departamento de Imprensa e Propaganda, e extinção dos partidos políticos, poderia acrescentar fechamento do Congresso Nacional, né? Ou suspensão do poder legislativo, poderia estar aqui como sinônimo. Vou colocar item correto, não há nada a reparar, vamos ao item 3, vem. O movimento de transformação política no Brasil, diz o item 3, iniciado em 1930, se consolidou definitivamente com a Lei Agamenon, ministro da Justiça na ocasião, Agamenon Magalhães, em 1945, que regulamentava a criação de agremiações partidárias, até porque no finalzinho de 1945, dezembro, ocorreriam novas eleições. Item correto, vamos ao item de número 4, vem. Em 1950, como candidato eleito pelo PTB, Getúlio Vargas voltou a ocupar o cargo de presidente da República, diz o item de número 4. Seu governo, portanto, até 1954, foi marcado por forte apoio dos trabalhadores e suas entidades representativas, tais como sindicatos e federações sindicais. Vamos analisar o que os livros acusam sobre essa relação entre Getúlio Vargas, trabalhadores e sindicatos. Bem. Pesquisando na página 405 do livro Brasil, uma biografia, diz o seguinte: a nomeação deu resultado, que é quando as duas autoras analisam a nomeação de João Goulart como ministro do Trabalho lá em 53. Goulart reaproximou do governo o movimento sindical, aliviou as pressões patronais sobre os sindicatos e construiu uma base operária para oferecer sustentação política a Vargas. Mas com a situação econômica deteriorada, não é? Inflação, aumento do custo de vida, ele conseguiu apenas abrir canais de negociação. Não era possível impedir a deflagração de greves. E apareceu um problema maior. Jango se transformou no alvo predileto da oposição. Olha só o que diz a página 352 do livro História do Brasil, do professor Boris Fausto. Diz assim: a greve dos 300 mil, lá do início de 1953, representou uma derrota para o getulismo em São Paulo. O presidente mantinha pessoalmente parte do seu prestígio, mas o PTB
e os pelegos sindicais tinham sido ultrapassados na condução do movimento. Os comunistas, que na época estavam em oposição ferrenha a Vargas, acusando-o de lacaio do imperialismo, desempenharam um papel principal na articulação da greve. Vamos voltar para o item de número 4. Vem. De acordo com o apontamento diz, seu governo foi marcado por forte apoio dos trabalhadores. Não, a prova disso é a greve de 1953. Portanto, item de número 4 está errado. Vamos ao gabarito oficial desse teste. Vem. Primeiro item procede, trata da ascensão do Vargas ao poder em 1930. A gente poderia acrescentar que em 1931 o Vargas cria o Conselho Nacional do Café, depois ele extingue esse órgão e em 1933 cria o Departamento Nacional do Café. Isso aqui para a gente exemplificar essa relação do Vargas com os cafeicultores. O segundo item abordou as características do Estado Novo, da ditadura Vargas, em particular o item 3, a Lei Agamenon, uma espécie de organização, né, do sistema partidário e político do Brasil, fato, como eu destaquei, que vai ocorrer agora a eleição em dezembro de 45, que vai ascender ao poder o general Eurico Gaspar Dutra. E esse ruído aqui entre a relação Vargas, trabalhadores e sindicatos, em função da greve dos 300 mil em 1953, portanto, item incorreto. Valeu? Vou nessa, fui!